pessoal, então vamos começar, ok? A lei vai começar aqui pra gente, ó. Olá, pessoal. Bom dia, pessoal. Começamos com todos tendo várias ideias. E aí surgiu a ideia, o pessoal falando, em relação à Copa do Mundo que teremos esse ano, dos continentes, de trabalhar geograficamente. E aí, durante as férias, a gente não desliga nunca, eu me deparei com uma frase que eu já conhecia, mas que fez mais sentido naquele momento para mim. E a gente falou sobre geografia mundial e a nossa, pessoal, a nossa bairro, cidade, bairro. E a gente caiu lá no quintal. E aí veio a frase do Manuel de Barros, que veio o quintal é maior que o inimigo. E aí deu uma ampliada nessa questão geográfica, que a gente ficou pensando. Dentro do quintal é onde surgem, desde a infância, o nascimento da infância, é no quintal que tem o lúdico, é no quintal que tem a criatividade, mas é no quintal que tem as violências, é no quintal que tem a fome, é no quintal que tem a desigualdade. Então parte da infância. E essa infância que a gente tem que cada vez mais dar atenção, porque é na base, é no lúdico, trabalhando a criatividade, a diversidade, para a gente chegar num adolescente que tenha consciência do respeito, que tenha consciência de poder se abrir no mundo de formas muito mais saudáveis que a gente tem visto, sem tanta tela, sem tanta referência só à internet, que a internet é maravilhosa, estou criticando a internet, mas sem ficar nesse tempo da tela. Então, pegando no quintal da nossa sementinha lá que a gente planta, não só a parte bela do quintal, que é uma delícia, o meu quintal, que é maravilhosa, mas a gente sabe que dentro de casa que as coisas mais horrorosas acontecem. Então, aí eu vou só ler a frase, meu quintal é maior que o mundo. É uma famosa frase do poeta brasileiro Manuel de Barros, representando que o quintal é um espaço de possibilidades infinitas. Imaginação e vivência, capaz de qualquer universo através do olhar poético e da infância. A expressão transforma o espaço físico em um território de descobertas e criatividades, priorizando o sentido poético sobre o geográfico. Essa é a nossa proposta de iniciativa. Assim. Isso, aí seria o nome, o título. Meu quintal é maior que o mundo, 2 pontos. Imaginação, vivências e diversidade. Obrigada. Diversidade. Todavia, aqui, na discussão que a gente teve no nosso grupo do dia agora, a gente chegou também na questão do lugar, e o nome das contas ficou Cultura do Lugar, 2 pontos, uma reconstrução do pertencimento do mundo, e o construção está entre países. Então a gente abre uma lacuna de coisas a serem construídas e coisas a serem reconstruídas. Por que escolher esse nome no fim das contas? Segundo o Bell fala muito sobre a questão do pertencimento, o lugar como pertencimento. Então, que escola que nós estamos planejando, pensando e executando para que os jovens, crianças, então pertencentes àquele espaço, Basicamente é esse o fio que desce a nossa linha de raciocínio para defender esse tema. Obrigado. Do pertencimento. Dois.
Uma reconstrução, tá? Obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Aline, sou professora do campo lá em Maria de Lourdes. E o tema que nós pensamos é nas relações das crianças, no espaço escolar e o externo, né? E aí o tema é, pensando nossa escola, 2 pontos, seus impactos sociais. Aí o subtítulo, nossa história, nosso lugar. Por quê? As crianças necessitam se identificar como ser humano, né? Identificar a relação e o posicionamento delas além do espaço. E é no espaço escolar que ocorre essa formação, né? Principalmente para nós que estamos no campo, o social delas é muito feito ali. Então a gente pensa nessa identidade, na identidade dela facial, na identidade dela crítica, e por isso é coisa do tema. Muito obrigada. Pensando nossa escola, seus impactos sociais, subtítulo, nossa história, nosso lugar. Fala devagar. Seus impactos sociais, aí você pode pôr por aqui, nossa história, vírgula, nosso lugar. Bom dia, sou a professora Camila. Nós iniciamos nossa conversa lá no Provate, falando do quanto cada unidade da educação integral é singular e tem suas especificidades. Né? Falamos o quanto a gente precisa, antes de pensar o tema, pensar na estrutura que cada escola tem. E isso vem o tema de educação integral democrática, a multicultura da comunidade. Educação integral democrática, que eu acho que mais que nunca, nós, enquanto educação integral, precisamos pensar a democracia, defender a democracia e a gestão democrática do programa como um todo, e dentro das unidades. E a questão da multicultura da comunidade seria uma oposição à monocultura, né? Uma oposição de que todos cultivamos a mesma coisa, o mesmo produto. E, enquanto educação integral, acho que somos um grande quintal produtivo, uma multiplicidade de produções que cria essa mesma parca que é a educação integral de Araraquara. Bom dia, eu sou o Carlinhos, coordenador do programa educacional aqui da Escola de Dança, sou professor de balé contemporânea. A gente pensou várias instâncias do nosso tema, uma delas, que a gente já conversa há algum tempo, eu, Guilherme, meu marido, de pensarmos a América Latina como nosso quintal. Né? Então a gente tem hoje uma situação geopolítica muito complexa, então o nosso tema se fala principalmente na ideia de valorização dessas entidades latino-americanas. Então o título seria Territorialidades latino-americanas, ancestralidade em diálogo. Essa ideia da ancestralidade em diálogo também foca na ideia de não generalização, né? Assim como se fez e ainda se faz muito erroneamente em relação ao continente africano, achar que é uma cultura só, que é um povo só, né? A gente que acha que o continente africano é um país, né? É pensar que existe uma pluralidade de culturas no continente africano, existe uma pluralidade de cultura entre os povos originários da América Latina. Então, essas diferenças, essas especificidades culturais se manifestam desde o mais livre, que é a casa de cada pessoa de cada imigrante, né? De cada pessoa oriunda de povo originário, e também em cada país, em cada cidade, enfim. A gente entende que essa ideia de territorialidade, esse território, para quem estudou geografia, sabe que território é uma ideia de poder sobre o espaço, né? Então a gente tem que garantir uma perspectiva de valorização identitária e de poder sobre esse território latino-americano. Então, a valorização, obviamente, das funcionalidades em diálogo. Como que seria, né, o diálogo entre as diferentes culturas do continente latino-americano se não fosse
a opressão do jugo do processo de colonização. Então, a ideia é usar, abrir possibilidades de espaços imaginativos, imaginários, para a gente pensar o diálogo, né, fora da ideia de uma identidade essencialista, mas uma identidade relacional, como eu lido com essas diferenças todas, desde o micro, que se relacionar à nossa casa, quanto à compreensão de todo o continente latino-americano, que não é o quintal de Donald Trump. Bom dia, gente. Eu sou a professora Jéssica, do CEALES. Cultural. Ancestralidade. Em diálogo. Em diálogo. Bom, gente, a nossa discussão veio por bastante tradição mental. A nossa unidade tem esse enfoque também, mas não interessa. E a gente pensou um tema em relação a isso que está acontecendo, que é um absurdo, né, a privatização dos nossos rios. Então, a gente, a partir desse ponto, e a gente quis pensar um tema que fosse na contramão dessa ideia de separação entre ser humano e a natureza. Que, na verdade, nós somos uma coisa só, né? Nós somos a natureza e nós não somos a parte, né? E essa ideia de que somos a parte vem desse processo de colonização, dominação e expansão, né? Então, aí, na contramão disso, a gente pensou um tema que seria assim. Na verdade, a gente tem duas ideias, que a gente colocou uma só, então. Integração não é privatização. 2 pontos. Recriando nossos laços com a terra e a comunidade. Entendi primeiro. O começo é integração, não é privatização. É interação? Não entendi. Integração Integração? não é privatização. 2 pontos. Recriando, acho que pode pôr um T também entre parênteses. Nossos laços com a terra e a comunidade. Eu creio que a gente pensamos em conjunto nos caminhos da humanidade mesmo. E como a gente desenvolve infinitamente muitas áreas, mas fica sempre devendo uma humanização, tanto nossa como do adolescente, da criança que vai assumir tudo isso ao longo do tempo. E a gente trabalha massivamente nessa questão da empatia, educação antirracista, da diversidade e tudo mais. A gente propôs um tema poético, revestindo-nos de humanidade. 2 pontos. Revisitando nossa colcha de retalhos. A nossa colcha de retalhos são todas as coisas que a gente já fez, nossos costumes, que a gente está acostumado, e a gente volta nisso e refaz as coisas que não são tão boas, né? Essa abertura, revestindo-nos de humanidade, revisitando nossa colcha de retalhos, a gente nunca viu tanta deshumanidade num tão curto período de tempo, mundialmente falando, né? E a gente poderá trabalhar os sentimentos, a diversidade, a empatia, as questões da natureza, cuidado com os animais, educação antirracista, respeito às minorias, liberdades em geral, autocuidado e as coisas que realmente nos tornam humanos, mais humanos, menos ferozes. Então essa foi a ideia.
da gente se humanizar, porque nasce na Terra é humano não. A gente se constrói humano, cultivando nossos sentimentos melhores possíveis que a gente conseguir. É essa a ideia. Então, a doutora foi tudo certo. Então, obrigada. Bom dia, sou a Vanessa, da nefróloga. O nosso tema foi o seguinte: trilhas da educação integral, 2 pontos, nossas raízes, identidade e um futuro de equidade e justiça. Conversando lá com o nosso grupo, a justificativa do nosso tema, ele vai no sentido de resgatar, né, as tradições de diferentes povos que compõem a nação brasileira, e isso sirva para fortalecimento da identidade, né, das crianças, que elas saibam valorizar, né, suas origens, que sintam, né, parte daquilo e que cuidem, né, também. Quando a gente é parte de algo, a gente, né, passa também a cuidar, tá? Com vistas ao futuro, ele sabe respeitar a diversidade, confiam agir em um mundo de constantes transformações tecnológicas e de tantas outras ordens, saibam lutar com seus direitos, sem perder o senso de justiça para todos, né, para si e para todos. Tá? Que sejam sujeitos críticos, em um mundo globalizado, e aí eu faço uma provocação. Globalizado para quê? Né? Não é globalizado, tão globalizado assim. A gente sabe quem está mandando as informações e quem dita certas coisas. Né? Então a gente tem que criar esses nossos alunos uma capacidade para construir isso para todos. Qual que é? De equidade e justiça. É novas ou novas? Nossas raízes. Nossas raízes. Um futuro de equidade e justiça. Um futuro e um. Sobre a identidade, né? Vírgula a identidade aqui de raízes. Não entendi, Rafa. Rafa, não entendi. Vírgula a identidade. Aí, tá certo, né? Bom dia, eu sou a Isabel, representante do Ranchino, e diante de todas as transformações que a gente vive no mundo de hoje, a gente pensou num tema voltado para a tecnologia, o desenvolvimento cultural, tecnológico e seus reflexos na sociedade. Mas pensando em tecnologia no uso de uma forma consciente, então desenvolvendo habilidades para o século XXI, integrando a cultura tradicional, que cada um traz de si, né, e a contemporânea, de forma consciente, voltado ao uso dessas novas tecnologias. E também com o objetivo também de reduzir os impactos ambientais causados pelo consumo excessivo e pela má destinação dos resíduos sólidos e tecnológicos a partir da reciclagem. Então, seria um tema abrangente em termos resgatando toda a cultura tradicional, com o desenvolvimento até a cultura contemporânea e desenvolvendo essas habilidades das crianças para o século XXI. Desenvolvimento cultural, vírgula, tecnológico e seus reflexos na sociedade.
Então, pensando atualmente, né, nós estamos vivendo, já estamos vivendo há um tempo, pensando no fortalecimento e unificação das culturas e dos povos latino-americanos, passando por questões migratórias, né? Também um pouco da luta desses povos, da resistência, das identidades, né, latino-americanas, de fortalecer isso e unificar, né, esses povos. Então, o tema é liberdade, diversidade, arte e resistência, que é um trocadilho, né, com a palavra resistência, nos territórios latino-americanos. Liberdade, diversidade, arte e resistência. É tudo junto com dois T. Resistência nos territórios latino-americanos. Bem, diante de tudo isso, nós, o José Roberto, decidimos ser empáticas. Muitos povos, muitas culturas, uma proposta para isso. Muitos povos, muitas culturas, uma proposta para a equidade. Isso? Que grupo fantástico, né, gente? Funciona assim. Vários temas se conversam, claro, né? Mas muitos temas diferentes. Uma riqueza muito grande. 3, 6, 9, 10, 11 temas que a gente tem ali. Dois caminhos. A gente abriu para a votação e já decidiu o tema. 11. Então a gente chega no tema, e Tati dá uma palavrinha para a gente, ou vocês querem a palavrinha grande quando vocês pensam nas alternativas? O que vocês acham? Não estou sabendo neste momento. O ano passado foi na cultura? Entendi. Vou ver na secretaria ou mando a resposta, tá bom? Fala. É outra questão. A gente tem o grupo da tarde, né? Que também vai levantar temas, enfim. Tem uma proposta. Uma proposta é, a gente sai com o tema daqui, leva o tema para a tarde, mas quem acaba decidindo é a tarde. Ou a gente tira o tema daqui da manhã, tira o tema da tarde, e depois a gente abre um forma para a votação. Pode? Então, amanhã vai para vocês essas duas propostas, tá bom? Fala o nome só. Então vamos lá. Temos Meu Quintal é Maior que o Mundo, Imaginação, Vivências e Diversidade. Cultura do Lugar, uma reconstrução do pertencimento humano. Pensando nossa escola, seus impactos sociais, nossa história, nosso lugar. Educação integral democrática, a multicultura da comunidade.
territorialidades latino-americanas, ancestralidades em diálogo. Em diálogo, né? Só tem uma essa mais, não. Integração não é privatização, recriando nossos laços com a terra e a comunidade. Revestindo-nos de humanidade, revisitando nossa colcha de retalhos. Trilhas da educação integral, nossas raízes e identidades e um futuro de equidade e justiça. Desenvolvimento cultural, tecnológico e seus reflexos na sociedade. Liberdade, diversidade, arte e resistência nos territórios latino-americanos. Muitos povos, muitas culturas. Uma proposta para a equidade. Podemos voltar? Fala. Eu tinha pelo grupo lá que eu não tenho propriedade para falar da educação integral, porque estou chegando agora, não conheço como funciona profundamente. Mas conheço um pouco do ensino fundamental. E o que a gente percebe é um movimento no sentido de padronização, de integração das duas coisas. E lá na nossa escola, a gente tem essa ideia de que a educação integral não pode se reduzir àquilo que o fundamental muitas vezes se reduz, que é a questão das notas, das metas, de tudo aquilo que a gente tem que dar conta, de apresentar no final do ano, de progressão, de reprovação. A educação integral tem outra cara, tem outra perspectiva. E talvez fosse interessante, como um grupo de professores da educação integral, reforçar, né, esse rosto da educação integral, diferente, essa dinâmica própria da educação integral. Então, é isso que eu queria dizer. Paulo, obrigada pela sua fala e agradeço todo o seu empenho, né? Eu vejo que você é muito atencioso, muito preocupado. Então, desde já agradeço a todos, né, que estão aqui hoje. Acredito que são temas muito interessantes. A gente tem uma proposta. Então, a gente tem uma proposta que a gente vai tentar unir alguns temas dentro de algumas casas, tá? E depois a gente faz essa proposta. Quem também tiver alguma proposta olhando, né, de união, de algumas coisas, por quê? Porque todas as escolas fizeram uma proposta. Dificilmente abrir mão, né, da nossa proposta. Então, talvez se a gente fizer algumas dessas junções com temas próximos, a gente chegue em um número menor de alternativas ali na votação, mas respeitando, né, o que todo mundo ali pensou, né, onde vocês chegaram. Tudo bem? Gente, muito difícil fazer aqui, né? Tá? É difícil. Sempre a gente acaba deixando alguma coisa implícita, né? Veja explícita como estava, né? Então, pensando ali em alguns dos temas, como territorialidade de cultura do lugar, pensando nossas ancestralidades e reconstruindo identidades, e aí dentro estando a questão latino-americana, por exemplo, ou das comunidades. Depois diálogos ancestrais, nossa história, nosso lugar, também tinha aí algumas coisas nesse sentido. Educação integral democrática, raízes, equidade e diversidade.
ou uma inclusão, né, dentro desses quatro. Se a gente volta naqueles 11. Vocês acham, né, que volta naqueles 11? Esses que criaram não, viu? Eu só dar nome. Foi uma tentativa, gente. Tudo bem. Se a maioria achar que. Agora eu estava mostrando. É que para. Deixa os 11, Lisa. Deixa os 11 para ficar maior, para eles conseguirem enxergar. Bora levantar as mãos, gente. Bora levantar as mãos. Então vamos lá. Meu quintal é maior que o mundo, imaginação, vivência e diversidade. Você consegue registrar, Isa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas aí vocês fizeram. Tudo bem? Então, levantem a mão. Levanta. 1, 2, 3. Isso. Cultura do lugar. Uma reconstrução do pertencimento humano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensando nossa escola, seus impactos sociais, nossa história, nosso lugar. Nenhum grupo. Eu concordo. Gente, eu estava aí, eu sempre botei na rua. Enfim. Educação integral democrática. A multicultura da comunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Territorialidades latino-americanas, ancestralidades em diálogo. Não, você vai ficar. Integração não é privatização, recriando nossos laços com a terra e a comunidade. Revestindo-nos de humanidade e revisitando nossa coxa e retalho. Trilha da educação integral, nossa raiz na identidade e no futuro de equidade e justiça. Seis. Desenvolvimento cultural. Peraí, Rafa, fala aqui pra mim. 6. 6, revestindo. Revestindo. Não, eu não peguei. O de cima 12, Isa. 12? Desenvolvimento cultural tecnológico e seus reflexos na sociedade.
Liberdade, diversidade, arte e resistência nos territórios latino-americanos. Acho que tem. Ou não. Ó, muitos povos, muitas culturas, uma proposta para a equidade. Onde? Olha, tem dois bem específicos, né? O que ficou 32 votos e o que ficou 40 votos. Vamos no de 40, que foi a maioria. Vocês perguntaram os 3 primeiros, qual a proposta? É isso. Os 3 mais votados, filho. Então vamos lá. Olha lá, gente. Primeiro, então. Meu quintal é maior que o mundo, imaginação, vivências e diversidade. Sim, pode perguntar. Territorialidades latino-americanas, ancestralidades em jogos. Escolhe, gente, entre esse e aquele outro. Vai botar no todo ali. 1, 2, 3, 8. A ideia era botar em 1, né, Pico? Vamos decidir no momento. Quem será o eliminado de hoje? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Liberdade, diversidade, arte e resistência nos territórios latino-americanos. Liberdade, diversidade, arte e resistência nos territórios latino-americanos. Então, esse foi o tema retirado aqui no nosso grupo de amanhã, tá? Vamos ver como vai ficar da tarde. E amanhã você